This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, a nossa jornada não acaba, a nossa jornada é sem fim. Como Frodo e Sam indo à Terra de Mordor para levar o anel, um anel para ser destruído, nós seguimos corajosos, Wellington, sem desistir. 8 anos, cara. 8 anos e continuando, cara. E aqui ninguém segura a gente. E me aguarde. Ninguém segura, né? Fica aí, fica esperto aí, cara. Ó, o tema de hoje, Wellington, daria pra fazer um bom samba. Se eu fosse sambista. Sabe? Hã? Quer que eu tente? Quer que eu tente? Vai, vamos. Ó, vou tentar. Vou separar o corte aqui já. Ó, o samba seria assim: tá faltando gente, tá sobrando vaga. O que eu vou fazer com tanta malandragem? Eu não sei se isso é um samba ou se é um pagode, porque eu não entendo nada desse estilo musical. Mas qual é o tema de hoje, Wellington? Tá faltando gente. Tá sobrando vaga, cara. Tá difícil contratar, tá difícil preencher vaga. Mas tem um detalhe aí nesse rolê. Então fica aí que Tá bem legal. Wellington, cara, é incrível. Nós podemos olhar esse fato de qualquer ótica. Se você quiser olhar sobre uma ótica de pesquisa operacional, uma Saudade, hein? Nossa senhora. Você vai ver coisas. Se você quiser fazer uma amostragem simples aqui do seu dia a dia, eu aposto que você já foi no shopping, já foi em algum comércio local, já andou no calçadão da sua cidade aí e já deve ter visto centenas, dezenas de placas de precisa-se de não sei o que, e aquelas placas não saem de lá, elas estão ficando manchadas. Você também já deve ter entrado em comércios, em serviços ou empresas e deve ter percebido que tem alguma coisa errada, tá faltando gente. Né? Tem menos gente te atendendo, tem menos gente trabalhando. Ou quando te atendem mal. Você fala assim, caramba, o pessoal é novo aqui, não tá sendo. Será que o cara não foi treinado indo direito, né? E você pode olhar também sobre o aspecto de Data Analytics. Você pega cidades, por exemplo, que tem 5 milhões de vagas abertas e tem 4 milhões de cara com Bolsa Família. Então, se você pegasse todos esses caras e colocasse eles pra trabalhar, ainda faltaria 1 milhão, né? Na verdade, 1.000 vagas. Então, assim, tem uma coisa errada, Wellington. Porque a gente tem, de um lado, recorde de pessoas encostadas pelo INSS, bolsistas, pensionistas, e do outro lado você tem vagas sobrando. O que está acontecendo? Complexo, né? Qualquer análise de sociedade é super complexa de ser feita porque tem 1 milhão de variáveis aí envolvidas. Mas acho que tem um primeiro ponto que é importante a gente deixar claro, que as pessoas normalmente consomem muito conteúdo que é disponibilizado na mídia, né? E é importante lembrar que o que tá na mídia e o que tá na internet é feito pra vender. E o que vende é susto, desgraça e polêmica. Então, normalmente é isso que vende, é assim que a internet funciona e é assim que... desde que o mundo é mundo. Quando você abria a capa de um jornal na década de 90, cara, era assassinato, ou era alguma coisa muito que chamasse atenção, que fizesse a pessoa olhar a capa do jornal e quisesse comprar. Tanto que você olhava lá, tinha a capa do jornal e depois fala, continua na página 5, entendeu? E aí, isso vale até hoje. Esse modus operandi é o mesmo até hoje. Quando você entra num site, tem uma matéria lá pra você clicar e entrar. A diferença é que cada vez que você clica no link, você gera tráfego, então basicamente você tá gerando dinheiro, né? É o famoso clickbait, né? Então, dito isso, dados macroeconômicos precisam ser analisados ao longo do tempo e com as suas devidas vênias, né?
Então, a gente ouve assim, a gente tá falando aqui que tá sobrando vaga, a gente tá e aí quando o pessoal fala assim, porque o índice de desemprego no Brasil é o mais baixo desde a série histórica. Isso é o comum. Isso é o que as pessoas, é o que é vendido para as pessoas. A próxima camada é que muitas pessoas não sabem nem como o índice de desemprego é calculado. Que eles não sabem que as pessoas que já desistiram de procurar emprego não entram nessa conta. E tem uma outra questão, o quanto que a gente tinha de mês há 10, 15 anos atrás versus o que a gente tem hoje. Esses caras também não entram na conta do desemprego. Eles são autônomos hoje. Então na mesma base, a minha base caiu. Na prática, a minha base trabalhável tá menor, porque esse cara é MEI, então ele não entra na conta do desempregado. Porque se ele estiver pagando ali a DAS dele, né, estiver pagando a continha dele, ele não vai entrar na conta. Então, acho que o primeiro ponto aqui é que a gente precisa ser um pouco mais crítico na forma que a gente tá analisando os nossos dados. Então, entender que dado macroeconômico ao longo do tempo. Aí o cara fala assim, nossa, mas a inflação, esse mês, caiu 0,8 pontos percentuais. Cara, você tem que olhar isso ao longo de 20 anos, entendeu? Não é um mês contra o outro, não é um ano contra o outro. Então, acho que antes de qualquer coisa é importante deixar claro para as pessoas que na prática a maioria das pessoas não sabe analisar número e elas basicamente acabam repetindo muita coisa que a imprensa traz. E esse é um problema, porque o nível de instrução nosso é tão baixo na média do brasileiro médio que ele simplesmente fica papagaiando as coisas. E isso dói, né? E pouca gente vai ter esse discernimento para poder fazer essa análise. Agora, voltando pro ponto aqui mais de sobrar vaga, cara, tem um monte de fatores aí, né? Eu vou falar por mim. Hoje tá muito difícil contratar. Tá muito difícil. Né? E porque as pessoas não preenchem o requisito? Também, né? Mas eu acho que não é só de preencher requisito. Às vezes eu sinto que tem dois grandes perfis diferentes. O cara que tá no mercado, que de fato, sei lá, tá 6 meses, 1 ano sem trabalhar. E esse ser humano me parece muito... quase que, entre aspas, aí, desesperado, mas esse talvez não seja o melhor termo, mas é muito preocupado, talvez, por alguma responsabilidade que ele tem em casa e tá passando alguma certa dificuldade. Só que às vezes pode esconder também uma arapuca, assim, tipo, por que esse cara ficou tanto tempo parado, né? Geralmente tem alguma surpresinha. Gera esse asterisco aí no trabalho, nesse processo, e tem o ser humano que tá empregado. E aí, esse cara que tá empregado, normalmente, ele vai pedir, nós temos o requisito da vaga, ele se aplicou na vaga, mas a hora que a gente chega pra conversar, não, mas pô, eu só vou trabalhar se tiver 3 dias em casa. Ou então, e aí eu quero ganhar 3 vezes mais do que eu tô ganhando hoje. Aí fala, tudo bem. Tá fazendo leilão. O pessoal que tá fazendo leilão. Isso é mercado, entendeu? E a gente já falou um pouco disso, mas eu não vou falar sobre consequência aqui, mas hoje acho que tem uma questão de requisito, realmente de falta de mão de obra qualificada mesmo. E eu não vou ficar falando que é coisa de geração Z que não quer trabalhar, não sei o que, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que a grande dificuldade é de alinhar trazer pessoas que de fato demonstrem que estejam dispostas a trabalhar. E não que só querem bater o ponto de segunda a sexta. Isso pra mim hoje tem sido muito difícil, porque o que eu vejo é o cara que tá ali acomodado, cara, ele só quer trocar a empresa A pela B. E se não tiver aquela que a gente o abraço pro pai, eu lembro de você, pai? Eu lembro de você. Era energia, sabe? O cara que você não sente, às vezes, aquele. Eu não tô falando do cara de ter tesão por trabalhar, não é isso a questão, mas é de, pô, você é o teu ganha-pão, você tem energia daquilo, de você colocar energia, sabe? Pra poder garantir que você vai fazer o teu melhor. Mas acho que hoje, a minha dificuldade hoje de contratar tem sido muito mais comportamental, assim, de entender como que de como preencher a vaga com o perfil das pessoas que estão no mercado hoje. Eu acho que tem uma crise de talentos, de verdade. Eu não tô falando nem de talento, assim, não estamos achando o Ronaldinho Gaúcho, não. O pessoal... Eu tô com a impressão... Nota 7 aí. Eu tô com a impressão de que, assim, quem é bom tá trabalhando e quem é ruim também já tá trabalhando. O que às vezes você vai achar no mercado é o pior que o ruim. Ou o cara que acabou de sair, né? Eventualmente. Né? Olha, cara, sorte, e daí pode ser que esse seja o ruim de outro lugar. Então eu acompanho pessoas aí, bastante no LinkedIn, que o cara sai daqui... Aí o cara fica 6 meses lá, sai de lá também, e o cara vai pipoquinha assim, 6 em 6, por quê? Eu olho, vejo a notícia e falo assim, cara, não me surpreende, eu sei por quê. Porque o cara
consegue entregar, Wellington. Não é nem por maldade, não consegue. E daí o que acontece? Por que uma empresa lá grande apostou nele, assim como a minha empresa, que é grande, também apostou nele? Porque ele era o menos ruim, era o melhor que a gente viu naquele dia. Mas ele, na hora de entregar, não entregou. E vou te falar uma coisa agora, já que a gente tá falando de fonte, vamos falar de fonte direto da fonte, de empresários, tá? De dizer assim, eu não consigo achar ninguém. Eu tenho vaga aberta X tempo. Ninguém se candidata. Wellington, a situação é essa. Ah, mas que vaga que é? Estamos falando de vaga operacional, né? Operador, almoxerifado, montador. Então, assim, mais de um empresário em regiões de São Paulo, de Santa Catarina, de Manaus, de Minas Gerais, que eu tenho entrado em contato, conversado, eu sempre toco nesse assunto, vou fazer minhas pesquisas informais. E aí, como que tá? Todos estão falando a mesma coisa. Olha, eu deixo vaga aberta, ninguém se matricula. Eu tenho que contratar Hunt. Antigamente eu contratava Hunt para carga executiva, agora eu tô contratando Hunt para carga operacional. E eles procuram, mandam um cara e eu contrato o que tem. Eu sou obrigado a contratar porque não tem ninguém. Wellington, 10 vagas abertas, aparece 2 caras, e eles contratam os 2 e fica 8 em aberto. É realidade, não é só uma questão, sabe? Porque talvez nas mídias eles queiram vender assim, pleno emprego, porque o país está bem. Não, não é isso. As pessoas não estão indo trabalhar. E não é porque sobrou trabalho, é porque todo mundo quer ser diretor, todo mundo quer ser gerente, por causa dessa influência de redes sociais que vendem uma vida de faz de conta, de fantasia. E do outro lado, você tem um sistema que faz o pé de meia, o Bolsa Família, o Vale Gás. E esse cara que você está querendo contratar para ser montador de carro aqui da Renault, ele tem 2 escolhas, 3. Ou ele não faz nada e fica em casa e recebe tudo isso e dá tempo de fazer uns bicos, ele vai ganhar muito mais do que trabalhar pra ti. Ou ele ir lá contigo pra ficar se esquentando a cabeça. Eu ia até falar que tem a terceira via, que quando o cara for mau caráter mesmo, ele ainda pode ser preso. E vai receber mais ainda. A gente tá vivendo num cenário de sociedade que a gente tá dando opções pras pessoas que são melhores que trabalhar. Ó, se você for preso, hoje o cara recebe um salário mínimo. Se ele for preso, a família dele vai receber mais que se ele estiver trabalhando, Wellington. E é a sociedade civil, o governo e toda essa merda que o voto faz gerar. A política gera isso daí. É a realidade, os caras não querem trabalhar, Wellington. Não quer, o cara tem um Bolsa Família em casa, o cara, se ele tiver 5, 6 filhos, ele tira 5 conto. Se ele for trabalhar ali de montador, ele vai receber 2.300. Por que ele vai fazer isso? 2.300? Bruto. Porque líquido ele vai receber bem menos. Ou ele ganha 5 conto pra ficar em casa. E daí aparece um biquinho de pedreiro, tá? Ele tira milão, tira 800 ali, tira milão ali e fica o dia inteiro em casa dormindo. Hã? Diz aí. Essa é a realidade. Essa é a realidade nua e crua. Porque isso vai variando de acordo com cada nível. No nível operacional é esse. Porque você não vai reproduzir esse mesmo comportamento num nível analista, num nível gerência, coordenação, gestão. Você não vai. Você não vai ver um cara hoje, um analista sênior, um analista pleno, abrir mão de trabalhar para receber o Bolsa Família. Vai ser muito raro isso acontecer. Acho bem improvável, bem impossível. Só que daí você vai ver o quê? A situação de faltar de mão de obra operacional e o avanço tecnológico, o avanço das organizações estão fazendo que cada vez mais você enche o meio da pirâmide. A gente está cada vez mais precisando de analista de financeiro. Até saiu um estudo bem interessante dizendo que a área financeira é a que mais vai empregar ano que vem na área de serviços aqui no Brasil e até acho que vai ser uma das que mais vai empregar no geral. Por quê? Porque todas essas fintechs, todas essas empresas precisam de mais gente no financeiro. E se elas não precisarem da mão de obra operacional, vai precisar do analítico, vai precisar de alguém que programe, vai precisar de um cara de TI para fazer a solução. Então, você às vezes troca lá um cara operacional, você substitui por 3 caras mais técnico. E o técnico tá mais difícil de achar, então não tem pra onde escapar, Wellington. Se você fala assim, não, a mão de obra especializada é difícil, então eu vou pegar um cara que não manja de nada. Só que daí o cara que manja nada prefere o Bolsa Família.
Aí você fala assim, não, então vamos melhorar, vamos trazer pro técnico aqui, vou colocar um robô, vou colocar um sistema, vou colocar a solução da Oracle aqui dentro da minha empresa, tal. Daí você vai precisar de um programador, nem não tem, porque o cara já tá contratado. Porque o cara já tá trabalhando. Aí leilão. Ué, então daí ele já tá trabalhando, cara. Daí o cara que você vai pegar, ou ele saiu da empresa porque ele não tava mandando bem. Ou porque você pagou um rio de dinheiro pra trazer o cara, entendeu? E daí pode ser que você nem tenha contratado o melhor de lá. Você pode ter contratado o cara e a galera lá falou assim... que excelente que o cara foi embora, ai. O famoso tráfico de droga, né, cara? Não precisei nem mandar embora o cara, meu. E o cara saiu. Eu já tive situação dessa, sabia? Que o cara chegou pra mim todo pomposo, dizendo que tinha saído pra ganhar muito mais, não sei o quê. E eu falei, cara, boa sorte. Apertei a mão e saí por dentro. Falei, uhul. Eu confesso que já aconteceu isso e... Falei, porra, cara, que beleza. Eu falei, que beleza. Eu tava querendo resolver... Economizamos na rescisão, cara. Mas eu acho que, como fosse recados finais aqui, Wellington, porque não adianta a gente ficar alongando também uma coisa que é um chororô aqui. Eu quero dar um conjunto de dicas para quem é empresário, microempresário, pequeno, dono de negócio, e pro profissional. Eu quero começar pelo profissional. Como os japoneses falam, né, que a palavra problema, perda e oportunidade é a mesma palavra em japonês. E isso faz com que o japonês veja sempre uma dificuldade como uma oportunidade. E eu acho que ali, nesse problemão, nasce uma baita de uma oportunidade, porque a gente tá numa banheira, numa curva de banheira aí, a barrigada. Nós estamos chegando perto da parte mais inferior e mais baixa do nível de preparo e capacitação das pessoas. Eles estão facilitando a concorrência, Wellington. Eu me lembro em pleno 2012, a base estava vindo forte, Wellington. Molecada, eu tava dentro da faculdade, eu tava dando aula na PUC. Molecada tava vindo no casco. Molecada geração, hein? Essa é a minha geração. Tava saindo da faculdade falando alemão e inglês, manjando de programação, com experiência no exterior. Eu olhava aquilo e falava assim, mano do céu, esses caras vão me engolir. Eu pensava mesmo, cara. O Wellington era nítido, eu falava assim, cara, eu tô com a sensação que eu tenho que correr atrás. Foi naquela época que eu mais investi em mais pós, eu estudava mais ainda inglês. Eu vi essa galera jovem vindo e eu falei, cara, os caras estão vindo com sede ao pote, cara, os caras estão vindo arrebentando. Wellington, não tá acontecendo mais isso, Wellington. A gente tá num momento aí que eu acho que, assim, dica pra quem é profissional. Não é pra você aliviar, mas assim, aproveita esse momento e que abriu a avenida no meio do campo e corre pra fazer o gol. Se prepara mais ainda. A tua concorrência tá baixa. A maior parte dos jovens está preocupado em aprender diversidade, inclusão e não sei o que. Vai estudar Python, vai estudar linguagem, vai aprender coisa que realmente é diferencial profissional. Para com essas merda aí, sabe? Se concentre em você construir um profissional parrudo, porque a tua concorrência tá muito fraca. Então agora é a hora de arrebentar, é Sun Tzu na veia. É assim, ó, a hora que você viu que o teu oponente tá fraco, aí que é ataque total. Aí você não pode ter misericórdia. Demonstrou fragilidade, cara, agora é a hora. Caros, faça um curso, faça pós, faça MBA, faça idioma, fique parrudo, faça muito curso, mas entre arrebentando que você tá com uma oportunidade que poucas gerações vão ter. Se você é um jovem aí de 20 anos, tá saindo da faculdade agora e você começar a martelar tudo isso aí, você tem uma chance enorme de ser diretor. Não agora, claro, né? Senão os caras são imediatistas, né? Pô, em um mês, em um ano. Isso aí, é isso aí. Não você vai entrar como diretor já, confia. Mas eu te digo, Wellington, que um cara recém-formado hoje, com todas essas qualificações e entregando o resultado, o cara em 3 anos é gerente com certeza, tá? E ele não vai ser só porque ele tá preparado ou com experiência. Não, mas é porque os caras estão abrindo um vácuo e não tem ninguém pra pôr. E daí ele já vai estar minimamente preparado pra ser uma aposta. Então vocês têm que estar preparados pra ser uma aposta. Os próximos 3 anos, quem estiver nas estruturas vai crescer muito.
Porque as empresas vão estar cada vez mais com dificuldade de achar gente. Então a oportunidade é agora. Usem e usufruam. E para os empresários, desistam de procurar pessoas. Invistam em tecnologia e comecem a automatizar. Eu vi hoje um vídeo de um robô na planta da BMW, na Alemanha, um robô autônomo humanoide, operando uma prensa. Ele trabalha 10 horas antes de carregar, Wellington, sem parar. Não precisa mais um cara operando uma prensa, que inclusive é perigoso, o cara pode prender a mão. O robô humanoide pega a peça de um lugar e leva na prensa. Ele trabalha 10 horas sem parar. Wellington, não tenho testado. Wellington, é assim, não é mais coisa de Não tem ficção fofoca. científica. Não é coisa de ficção científica. Não precisa ser tudo automação. Pense nisso. Pense em investir em tecnologia e nos postos de trabalho que tá faltando gente, coloque tecnologia. Seja uma máquina automática, seja um robô, seja um programa, seja um RPA. Invista nisso. Prefira, no lugar de 10 caras ruins, contratar 2 caras bom de programação, que vai fazer teus RPA e vai fazer uma governancinha legal. Comece a investir. Não é coisa só de empresa grande. Não é coisa só de empresa grande, porque vai faltar profissional para todo mundo, para todos os tipos de empresa. Então, para os empresários invista em automação para você ter menos gente, porque não vai ter gente para trabalhar. As empresas que não fizerem isso, elas vão parar por falta de gente, Wellington. Elas vão parar por falta de gente. Não tem gente. E a gente que tem qualificada vai ter para poucas empresas. É isso que eu ia falar, não vai faltar gente, cara, vai faltar gente boa pra trabalhar, entendeu? Vai faltar gente boa, porque... Não, mas para algumas funções vai faltar gente, Wellington. Wellington, ó, a caixa volta do Econ. Quantas pessoas você acha que tem que ir num negócio de grande porte de Econ? Precisa ter 4 caras abrindo a caixa pra ver só se o produto tá lá dentro ou se não é um tijolo, tá bom? 4 caras. Nível operacional, quanto você acha que custa isso num ano? Chutando aí. 4 Vamos falar uma base de CSC. Se fosse 4 caras de CSC, 4 júnior. Os 2 contos aí por pessoa, então vezes 4, 8 contos, vezes 2, 16, vezes 10, 180 mil. 180 mil. Você sabe quanto que custa uma máquina automática de raio-x que identifica e separa as caixas que estão com problema? 100 mil. Porra. Capex da produtividade. Acabei de te provar. Eu não chutei os números. Eu tô te falando uma coisa real, Wellington. Uma coisa real. A gente vai pegar esses 4 caras que estão no raio-x e vai colocar em outro lugar onde a gente não tá achando gente. Então aí é uma prova real. A gente vai investir 100 mil numa máquina que vai fazer o trabalho de 4 pessoas. E se você for empresário e você não fizer isso, tá faltando gente qualificada, mas vai faltar gente. Mesmo não qualificado, vai faltar gente. Os caras não querem trabalhar, Wellington. Os caras não querem trabalhar. O meu recado aqui pra você, proletariado, empregado, CLT ou PJ, não importa. Esqueça work-life balance, cara, se você for jovem. Esqueça equilíbrio, cara. Você não produziu nada ainda. Você nem começou a produzir, cara. Não tá na hora. Tudo na vida tem um momento, cara, pra você aproveitar. Dos teus 20, do momento que você entra na tua carreira, seja 17, 18, 20 anos, até teus 35, 40, cara, é a hora que você tem energia pra trabalhar que nem um camelo, cara. Você tem que fazer tudo que você puder, cara. Se você colocar energia nas coisas, cara, olha, só o teu comportamento de você mostrar que você quer fazer já é muito mais do que aquele cara que teoricamente ele é o prodígio, entendeu? Mas é preguiçoso. Que é o cara muito bom, o cara não quer fazer porra nenhuma, entendeu? É verdade. E você pode ver, cara, essas pessoas que têm energia, de fato são as que se destacam, cara. O esforçado ganha do talentoso, cara. 1000 vezes, Wellington. O cara que tem energia, o cara que é esforçado ganha do talentoso em todas as vezes, cara. Sempre. Sempre. Porque a não ser que seja um talentoso esforçado. Aí realmente o cara aí é o Pelé, né? Aí é o Cristiano. Eu sou o melhor, né? Agora, caso contrário, o talentoso ele sabe que ele é muito bom, cara. E ele relaxa, entendeu? E é nessa hora que ele tá procurando uma casca de banana pra escorregar, cara. E é ali que ele se ferra. Então, coloca energia nas coisas, em tudo. Não, e agora, a gente falou no outro episódio ali sobre a questão do workslop, a gente falou da questão da IA, só que ao mesmo tempo, a IA tá deixando o acesso a informações muito técnicas muito mais acessível. Então, na prática, a gente vai precisar cada vez menos de especialistas, cara. A gente vai precisar de pessoas que consigam jogar em mais de uma. O que o menino acabou de falar aqui, ó, do cara que trabalhava lá no estoque ou no Unbox, não sei o que, esse cara vai fazer outra coisa, esse cara é um generalista. Eu vou pegar esse cara que fazia uma coisa, eu vou colocar ele numa outra atividade que não tem nada a ver, eu vou ensinar ele a fazer e pronto. Agora, se você jogar em mais de uma, você sempre vai ter espaço pra trabalhar. Sempre vai ter. Se você for um cara que tem um comportamento bom e que você tem uma certa
versatilidade dentro da empresa que você consiga. Claro, você não vai trabalhar lá, se você não é programador, você não vai trabalhar lá, mas se você consegue, conhece um pouco do financeiro, conhece um pouco da logística, conhece um pouco de não sei o que, cara, se você tiver o mínimo de conhecimento, a tendência é que as empresas elas passem de fato a ter equipes cada vez mais multidisciplinares, cara, com menos cara que, não, esse aqui é o especialista em ICMS, PIS e COFINS, cara. Não vai ter, cara. Não vai ter. Então, pra você, cara, entenda que você precisa ter um comportamento bom e você precisa ter a disponibilidade, o desejo, a vontade de querer atuar em mais de uma função ou de não estar preso a só um tipo de tarefa. Então, se você tiver basicamente esses traços comportamentais, isso já vai te dar muito mais espaço. Porque na prática é o comportamento que vale, cara. Você pode trazer o melhor cara de Harvard lá, que ele vai durar 2 meses e vai ser lá embora, entendeu? Porque ele vai ver que o cara é muito nichado. E pro empresário, eu não tenho muito o que complementar aqui, mas não na contrapartida, né, mas no complemento desse comentário, como a gente sabe que as pessoas vão ser cada vez mais generalistas, então eu preciso de menos especialistas, eu consigo automatizar mais processos. Eu consigo garantir que eu tenha mais eficiência. A tendência é que as empresas fiquem mais enxutas. Quanto mais ferramenta eu tenho e mais as pessoas entendam como usar as ferramentas aí de produtividade, não estou falando só de IA, de produtividade como um todo, a tendência é que a gente tenha empresas cada vez menores. Daqui a pouco a gente vai ter unicórnio com 5 pessoas. Exato. A gente vai ter empresa de $1 bilhão, cara, com 10, 15 pessoas. E não precisa ser muito inteligente, usa aquela técnica TRIZ dos russos lá, né? Quando você quer resolver um problema. Isso é muito bom, muito bom. Você vai usar lá pra resolver um problema. A empresa precisa de bastante gente. Não tem gente. Qual é a solução? Fazer a empresa precisar de menos gente. É isso, cara, porra. Não tem o que fazer, Wellington. Tipo, não tem uma escolha. Ou você faz a tua empresa precisar de menos gente, ou ela vai parar. É triz na veia. É triz na veia. Não tem o que fazer. Não tem outra solução. Qual seria a outra? O triz é isso, né? Começa a dar várias teorias. Vamos fazer clone de pessoas? Vamos criar pessoas em laboratório? Não. Vamos importar pessoas de outros países? Não. Vamos educar as pessoas? Isso vai demorar 20 anos pra você ter uma nova geração. Então não tem outra escapatória, Wellington. Só tem um jeito. De todas as 32 possíveis variáveis que o TRIZ manda de qualquer processo, vai ter uma lá que é aumentar ou diminuir a quantidade, né? Então, assim, se eu preciso de muita gente e o meu processo vai parar, a única saída é eu melhorar, fazer algo no meu processo pra precisar de menos gente. Menos gente, Cara, muito bom. A gente podia fazer um episódio novo. A gente fez da Matriz Triz, né? Acho que a gente chegou a fazer em algum momento da vida. Não sei se a gente fez, não fizemos, não. Acho que esse é um negócio que é legal. Acho que a gente cara. só comentou. Especialmente hoje, é um negócio que é legal, porque ele funciona como um flowchart e depois ele é uma matriz. Então é legal de a gente falar um pouquinho isso. E pouca gente conhece, cara. É um negócio que é legal de comentar. Só rapidinho pra comentar, se você fosse fazer, por exemplo, o telhado da minha casa voa quando chove. Soluções. Aumentar a altura? Resolve? Não. Aumentar o peso? Talvez. Aumentar a cor? Não. Então você tem várias coisas que você vai falar. Aumentar ou diminuir as variáveis. Ele força você a pensar nesses absurdos. E daí você acaba olhando pro cenário como um todo e olha assim, cara, a única alternativa é essa, não tem outra. É que ele foca em soluções abstratas, né? Então, fora da caixa. Fora da caixa, né? Alguma coisa que você não tá pensando. É muito legal, cara. É muito legal isso. Sim. Eu não lembrava, cara. Agora você falou, puxa, não foi... E no caso, se você usar a atriz nessa situação que a gente tá vivendo aqui, não existe outra alternativa a não ser você... viável, existem outras, mas viável a curto prazo, que seja a tua empresa precisar de menos gente. Porque qualquer outra coisa que faça você criar pessoas é financeiramente, eticamente ou temporalmente inviável. É insustentável. Ele não tem como. A conta não fecha. A conta não vai fechar. Você sabe em que outro momento a humanidade viveu uma situação parecida e teve que investir pesado em automação?
pós Segunda Guerra Mundial. Não tinha pessoas. Tinha morrido 23 milhões só de judeu, fora todo mundo que morreu na guerra. Não tinha gente, Wellington. Aí se os caras não fizessem, vamos falar de Toyota, né? Os caras desenvolveram o ciclo de montagem U de prensa, onde um cara alimentava 3 prensas e ainda colocava o produto na esteira e descarregava produto. O mesmo cara, Nossa, os japoneses são os gênios da eficiência. Não é, cara, é porque não tinha ninguém pra fazer. É isso aí, cara. Eles não tiveram alternativa, eles tiveram que automatizar porque eles não tinham pessoas. E nós vamos viver essa mesma coisa. Porque a gente tá indo pro tal do neném, né? Os caras não querem nem trabalhar, nem estudar e tal. Na parte operacional e na parte mais técnica, os caras têm pouca gente qualificada, não tem profundidade. Os bons já estão trabalhando, os meia boca também estão. A chance de você roubar alguém de uma outra empresa e pegar o ruim é alta. Então esse é o cenário. Ou a gente tem que fazer negócios que dependam menos de pessoas, ou a gente tá frito. É isso que vai acontecer. Na prática é isso que vai acabar acontecendo. É isso aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz e bem, pessoal. Boa noite. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.